está prontíssimo para a gente poder divulgar para vocês. O Datafolha divulgou uma pesquisa com a avaliação dos brasileiros sobre o terceiro governo de Lula. Vamos ver então o que aparece aí para vocês. Ó, tá aparecendo para você na TV e também para mim aqui no telão. Então daqui a pouquinho a gente conversa aqui de dentro do estúdio. Enquanto você vê aí, é melhor até para você conseguir ver os números. Ó, 38% dos entrevistados avaliaram o governo Lula como ótimo ou bom. 30% avaliaram como regular. 31% avaliaram como ruim ou péssimo e 2% disseram que não sabem avaliar. Vocês estão vendo aí que a pesquisa mostra setembro de 2023 e também passando por junho de 2023, quando ocorrera uma outra pesquisa, e também março deste ano, 2023, para a gente poder fazer a comparação, tá vendo? A avaliação do governo como ótima ou boa, ela teve uma leve oscilação, porque aqui a gente considera a margem de erro, de 40% para 38%, oscilação para baixo. Mas tem uma oscilação para cima que é importante, ó, quem considera ruim ou péssimo foi de 30%, uma leve oscilação para 31%, isso aqui é bem relevante da gente avaliar. A pesquisa também mostrou, né, onde e por quem Lula é mais aprovado e mais rejeitado. Aqui é interessante a gente poder ter esse tipo de pesquisa. Vamos então acompanhar aqui o que nos mostram os resultados. Vejamos então, onde Lula é mais aprovado. No Nordeste, 49%. 53% entre os menos instruídos, 43% entre os mais pobres. A aprovação de Lula também é melhor entre os mais pobres, como você vê aí, portanto, com 43%. Já a rejeição, ou seja, aquele pessoal que torce o nariz quando ouve falar do nome de Lula, a gente tem 39% região sul do país, ou seja, um total de 0 pessoas surpreendidas, né? Porque a gente já via que era isso mesmo, o sul do país é um pouquinho mais avessa. Apesar de ter votado bastante em Lula, é um pouquinho mais avessa ao nome de Lula. Entre os mais escolarizados, correspondem 39%. Entre os que ganham entre 5 e 10 salários mínimos, a rejeição é de 44%. E entre os evangélicos, rejeição é de 41%. Quanta informação interessante, hein? Para a gente poder interpretar aqui o cenário. E ela é muito parecida, lembra o período eleitoral que a gente falava sobre quem vota em tal candidato? É tipo isso, um Ctrl-C, Ctrl-V, né? A gente acompanhava muito isso dos que votariam em Jair Bolsonaro. Ó, questões técnicas desse levantamento, tá? O levantamento foi feito entre os dias 12 e 13 de setembro. 2.016 pessoas foram consultadas em 139 municípios. Margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Dito tudo isso, vou chamar então aqui para análise a Larissa e o Leandro, porque a gente tem aspectos tão relevantes, né? Eu falei aqui que, por exemplo, o sul do país era surpresa para um total de 0 pessoas, né? Mas eu quero ver o que também não te surpreendeu ali, Leandro, ou o que corroborou já com as tuas ideias quando a gente fala das aprovações e reprovações. De um ponto de vista geral, o Datafolha está apontando para um cenário de estabilidade, o que não deixa de ser uma boa notícia para o presidente Lula, no sentido de que você teve um acréscimo ali no número de pessoas que reprovam o governo fora da margem, mas não é algo também, o próprio Datafolha escreve isso, que não é uma oscilação que chame muita atenção. O resumo que o Datafolha faz, olhando para esses dados, tem sempre uma avaliação ali do próprio Instituto, é de que há um cenário de estabilidade. O fato do Lula ser mais bem aprovado no Nordeste dialoga, né? E, Elisa, você ponderou isso muito bem, com o que foram as eleições de 2022 e com o que se tornou o PT a partir de determinado momento. Partido que lá atrás era um partido muito mais ligado às classes médias trabalhadoras e que aos poucos foi voltando o seu olhar para os mais pobres, sobretudo os mais pobres na região Nordeste. Então é um governo que dialoga de maneira sistemática com esse segmento da população brasileira, tem essa aprovação aí. O que me chama a atenção, Elisa, é que a pesquisa do Datafolha traz de uma maneira muito consolidada a polarização política brasileira, porque quando a gente olha ali na questão da preferência política, se tem 29% do eleitorado dizendo que está com Lula até debaixo d'água, é lulista e não abre, e 25% dizendo que está com Bolsonaro e não abre. Dois dados importantes porque mostram como que são líderes políticos muito cristalizados no Brasil. São líderes políticos que têm uma presença muito importante na vida pública brasileira e que conseguiram criar uma espécie de teflon, né? Nada que os prejudique
acaba impactando nessa grande aprovação e nessa predileção de partes muito próximas do eleitorado brasileiro, no limite empatados ali na margem de erro. 29% lulista, 25% bolsonarista, no limite estão empatados na margem de erro, mostrando que essa polarização está muito bem cristalizada e que, por exemplo, não pegaram nessas pessoas as investigações tantas contra o ex-presidente Bolsonaro, Elisa. Pois é, até vou pedir a gentileza da gente poder colocar de novo, Thiago, nosso diretor de TV, a segunda tela, aquela que diz respeito às aprovações de Lula, para poder fazer aqui a pergunta para Larissa Rodrigues. Larissa, aí a gente vê também um cenário que é bastante conectado com o período eleitoral, né? Porque olha ali, entre os menos instruídos, entre os mais pobres e principalmente a região Nordeste. Não que alguém no Nordeste não tenha votado em Jair Bolsonaro, votou, por isso que o número não está dizendo ali 100%. Mas continua ainda sendo o mais aprovado no Nordeste e reprovado no Sul do país, Larissa. Sim, como também mostra essa pesquisa, né, Elisa, como a polarização continua. Estava pegando os dados aqui de que 29% se declara petista, 25% bolsonarista e 21% neutro. A gente que cobre esse assunto político, a gente sempre escuta, independente do que acontecer, 30% vai votar no Bolsonaro, 30% no Lula e os outros 30%, 40% ali vão ser o fiel da balança. Então é mais ou menos o que a gente viu nas eleições. Mas eu queria pegar um detalhe, realmente a gente vai vendo aí que a aprovação ela vai se mantendo, acaba sendo algo bom, obviamente, mas que eu ouvi ali no Palácio do Planalto um ponto dessa pesquisa que acende um alertinha, aquela luzinha ali de vamos ficar de olho, que é a questão da reprovação, que subiu 4 pontos, acima da margem de erro, de 27 para 31. Em especial quando você fala, antes algumas pessoas achavam que o governo Lula era regular. De repente, essas pessoas caem e já começam a ver o governo como ruim ou péssimo. Parece que não mudou tanto, mas mudou, porque isso acaba gerando uma pressão. Se aumenta demais esse número que viu como ruim ou péssimo, não me adianta ter 30% achando muito bom, achando ok, aprovando esse governo, porque a pressão vai aumentando e cobrando novas atitudes do governo de acordo com esse aumento na reprovação. E aí um detalhe importante, na última pesquisa que a gente já trouxe, inclusive aqui no Live, que foi uma pesquisa muito positiva, eu tinha escutado isso, que o Desenrola, aquele programa que foi lançado lá atrás, era visto como um fiel da balança nessa aprovação do governo Lula, mas que para essa próxima pesquisa, que é essa que a gente está trazendo hoje, não teria um grande programa, em especial na economia, para mostrar para a população que o governo está avançando. Pelo contrário, a gente teve um aumento no combustível depois daquela oscilação do término de alguns benefícios que tinha ali, tentando facilitar e diminuir os impostos em cima da gasolina, do diesel, né? Então, o que se teve não foi nenhum novo programa econômico e até um aumento no preço da gasolina, do combustível como um todo, depois do fim, né, de retirar alguns incentivos fiscais que antes existia. Já era esperado isso no Palácio do Planalto, mas isso não significa que essa luzinha não foi acendida, que não é preciso pensar para um próximo momento, para o próximo mês, quem sabe algum outro programa econômico que traga essa compreensão por parte do eleitorado de que o governo de fato está melhorando. E é bem interessante a gente ter esse tipo de levantamento. Até deixo aqui a sugestão, para você entrar no site da CNN Brasil e ver a matéria que fala sobre a pesquisa Datafolha, porque os gráficos, eles têm uma animação e você consegue ver de fato ali o quanto eles vão subindo, descendo, de que maneira, né, os pesquisados se movimentam. Até repliquei aqui no meu Twitter o link direto, caso você queira mais facinho pegar lá, beleza?